Começando agora o programa O Servo, da comunidade Ramá em Petrópolis. Receba vida e edificação espiritual a partir deste momento. Aqui você acompanha o dia a dia da comunidade Ramá em Petrópolis no momento do relatório. E adore a Deus juntamente conosco no momento do louvor e da adoração. Conheça um pouco da vida dos nossos irmãos através do quadro Conhecendo os Irmãos. E aprenda mais sobre as mulheres da Bíblia com Fabiana Lage. Vamos juntos, programa O Servo, da comunidade Ramá em Petrópolis, servindo a Deus e também aos irmãos. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa O Servo. É sempre um privilégio estar aqui com você. Eu sou a sua irmã Milena Vidal, da Ramá de Petrópolis, e hoje eu tenho uma pessoinha diferente aqui apresentando esse programa comigo. Pai do Senhor, irmão, sou sua irmã Stephanie, aqui de Petrópolis. Geralmente estou por trás das câmeras, nos bastidores, mas hoje o Senhor me permitiu estar aqui. E eu espero que você possa ser abençoado com esse programa. Amém. Essa é trabalhadora, tá sempre ali acompanhando o som, a imagem, o videozinho. E hoje eu vou ter aqui ela nessa missão. A gente bota as pessoas para trabalhar. Isso é o que eu gosto de fazer, colocar os irmãos para trabalhar. Não é fácil, mas... Perder a vergonha, perder a timidez, né? Mas é uma bênção, não é mesmo, Stephanie? É muito bom estar aqui. Esse programa também é uma bênção pra gente. E a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente vive em Petrópolis, mas também a gente trata de alguns temas diferentes, né? Cada semana acho que é uma coisa diferente. Sim, verdade. É uma surpresa. Às vezes a gente chega aqui e é surpreendido também pelo Senhor, por aquilo que o Espírito vai direcionando a gente. Então é muito bom. E hoje nesse programa a gente vai ter o que, Stephanie? Teremos relatório. Teremos uma palavra com o nosso irmão Vida. Eita, mas tu já revelou o convidado? A surpresa já não tem mais. Brincadeira. Teremos muita coisa boa nesse programa. Amém. E vamos louvar o Senhor também, né? Cantando louvores aí, oração também. Verdade. Sempre uma bênção. Então que você seja edificado através desse programa e tudo que a gente faz, a gente quer que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido, e é por isso que a gente está aqui. E vamos orar então, entregar isso nas mãos do Senhor, e após essa oração a gente vai já louvar o Senhor. Amém, Stephanie? Amém. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por esse momento aqui, Senhor, esse programa, Pai. Que seja, Senhor, a tua bênção aqui, a tua presença, Senhor. Que cada um que está assistindo, Pai, que está acompanhando, possa ser edificado, possa ser abençoado. Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa entrar nos corações através da nossa vida, através desse programa, Senhor. Eu peço que tu se faça presente, Senhor, e receba e aceite, Senhor, esse momento aqui, Senhor, como uma oferta agradável a ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos adorar o nosso Deus. Tu és digno
Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, nós te exaltamos, Senhor. Oh, rararalamasso, tentaramache, tenaralamasse. Quem se compara a ti? Quem se compara a ti, Senhor? Nós podemos procurar no céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém se compara a ti. Não há ninguém como tu. Não há nada mais perfeito.
do que a tua presença. Oh, já provamos tanto, já vimos tanto, mas nada pode se igualar à tua presença, à majestade da tua glória, Senhor. Nós te exaltamos não por vocação, não porque nós queremos um ministério, mas nós te exaltamos porque tu és digno. Nós fazemos o que fazemos porque tu és digno, porque tu mereces. Porque tu mereces toda adoração, toda rendição do nosso coração. Oh, Senhor Jesus, nós fazemos porque tu mereces, porque és digno de ser exaltado no mais alto lugar, no mais alto lugar. Oh, te exaltamos. Dê mais dinamismo à sua leitura da Bíblia, com o programa Leitura Bíblica Dinâmica, aqui na Web Rádio Ramá, aquela que tem um lugar no seu coração. Temos um convite para fazer para você. Você gosta de ouvir boas histórias? Ah, eu gosto, Marcos. Então eu tenho um convite irresistível para você. O Cantinho da História. Programa voltado para aprendermos sobre a história da Igreja de Cristo. Uau, Marcos, deve ser a melhor das histórias. Sim, sim, sim. E nós fazemos parte dela. Sim, é um pouco da minha história. Do nascimento de Jesus ao livro de Atos, história da formação, constituição e também da organização da Igreja de Cristo. Que maravilha! Vamos juntos então, Marcos. É isso aí, o Cantinho da História, com o pastor e historiador Paulo Ricardo. E quais dias, Marcela, serão contadas as nossas histórias? De segunda a sexta, Marcos, às 7 da manhã e às 5 da tarde. Sábado e domingo, o Cantinho da História chega para você na Web Rádio Ramá, também às 7 da manhã e às 13 horas. É isso aí, convite imperdível. Eu não quero perder. Também não, vamos juntos. É isso Cantinho aí. da História. Aqui, na nossa Web Rádio Ramá. A comunidade Ramá agora mais perto de você e de maneira mais simples. Conheça o aplicativo Web Rádio Ramá, disponível na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel. Visite hoje mesmo a loja e instale Web Rádio Ramá. É você conectado na Palavra de Deus, onde estiver e durante o tempo que desejar.
aleluia! Voltando mais essa canção aí abençoada, sempre Deus usa pessoas para nos levar a adorá-lo, né? Isso é maravilhoso. E agora a gente vai falar do nosso relatório, Verdade. momento aí do giro da semana, aquilo que a gente está vivendo nos últimos dias, começando de domingo. E a gente foi para onde? Santa Cruz da Serra. Que bênção! Nosso pastor Luiz Henrique foi ministrar uma palavra lá em Santa Cruz, na Ramá de Santa Cruz, pastor CH. E a gente teve o privilégio de estar lá, né? Foi Sim. bênção. Foi benção, a gente pôde acompanhar o pastor. Ele trouxe uma palavra muito edificante. Eu vi, né, a alegria dos irmãos quando eu saí da lá. Às vezes a gente Sim. vai para acompanhar o pastor, assim, né, para estar abençoando, e a gente acaba sendo mais abençoado, né? A alegria dos irmãos, assim, vendo a gente lá. Foi muito bênção mesmo. Verdade. Comunhão é sempre muito bom, né? E Deus também falou ali através do pastor uma coisa que eu gravei na minha mente. Foi sobre algo que o Senhor fala no nosso coração. E às vezes Deus não falou no coração de outra pessoa. E às vezes a gente quer frisar aquilo. Não, Deus falou comigo e tu tem que acreditar naquilo que Deus falou comigo, sendo que às vezes Deus ainda não testificou no coração daquela pessoa, né? E ele tava falando um pouco sobre isso, né? Que viveu uma situação assim e Deus tinha falado com ele, tinha revelado algo pra ele, uma direção pra ele, mas não tinha revelado pra outra pessoa. Então aquilo ainda não fazia sentido na vida da outra pessoa. E que o nosso posicionamento deveria ser orar para que Deus também falasse o coração da outra pessoa, né? E eu achei isso bem interessante, mas foi muito bom. Depois a comunhão ali também, né? E até tua avó, Sim, senhora de 80 anos, ó. Verdade. Tá aí, ó, caminhando com a gente pra tudo agora. Não para, não. Toda feliz lá dentro do carro, descendo, indo pra Santa Cruz, animada. Chegando em casa à tarde, a senhorinha, ó, tá sendo exemplo pra gente, né? Verdade. Mas muito bom. E aí depois na segunda a gente foi... Fomos a Niterói, Isso aí. dar culto com os irmãos lá, foi bênção também. E agora tu tá indo sempre, né? pra Sempre, Niterói. sempre. É sempre bênção estar com os irmãos assim, né? A nossa ida na van, as orações, a gente já chega lá com o nosso coração preparado, né? Pra dar culto ao Senhor. É muito bom, porque dentro da van mesmo, o Senhor já vem falando com a gente, né? Dando visão. Verdade. A Tu gente... não dorme, não? Eu durmo. Na durmo. oração, tu tá dormindo? Às vezes eu dou Olha só como é que a gente pega os crentes. às vezes eu dou uma rateada lá, mas eu acordo logo. Aqui, eu tava lembrando que igual os outros falavam comigo, tá virando rata de igreja, hein? Tu quer ir, tudo que é. Tá aproveitando tudo, né? Poxa. Mas é bênção essa ida pra Sempre bom. Niterói. É muito bom, Deus tem abençoado bastante. E a gente não vê dificuldade, né? A pessoa pode olhar, tu sai daqui 4h pouca da tarde, chega lá 7h pouca da noite. Uhum. Dá quase 3 horas de viagem. Verdade. E volta pra casa à tarde, mas pra gente é um privilégio, né? Não há sacrifício, né? Não há nada que nos impeça de buscar o Senhor, até porque Ele fez muito mais pela gente, né? Então, o que a gente faz é muito pouco, mas tem sido muito bom. E depois a gente teve aqui um culto muito abençoado no último domingo, né? Verdade, gente. Aniversário da Dona Gelma, minha avó. 80 anos Glória dela. a Deus. Uma idade que ela queria, que ela falava tanto que ela queria fazer. Eu me dei Sério? uma ansiedade. Às vezes eu falei, vó, falta meses ainda, calma. Aí ela, uma ansiedade danada na semana do aniversário, então. Nossa. E ela tava muito agitada. Aí ela fez aniversário no domingo, 80 anos, muito feliz, alegre. E o interessante é que ela quis comemorar na igreja com os irmãos. Ela quis. Ela falou, esse ano eu não quero fazer festa em casa, eu não quero sair pra lugar nenhum. Esse ano eu quero estar com meus irmãos na igreja, Glória a comemorar com meus irmãos da igreja, o meu pastor. Eu falei, amém. É isso aí. A gente tem que trazer ela aqui nesse servo. Tem, porque pra ela contar. vai abençoar bastante, né? A Dona Gelma é um testemunho, assim, que me traz muita esperança. De que vale a pena investir, orar e clamar por alguém que um dia essa pessoa pode se converter, né? Então foi um culto, assim, muito abençoado. A gente tem tido o privilégio de ter aquele momento dos versículos. Isso também é uma coisa muito interessante. Porque toda semana as crianças já ficam ali na empolgação para compartilhar um versículo. Eu acho aquilo tão lindo.
E no início do culto eu já, Milena, olha o versículo que eu gravei. Exemplo Já para se nós. prepara ali, vai falando, ai, mas eu não tô conseguindo gravar. Repete. E aí elas têm a oportunidade de poder falar, e foi uma benção. E falando em crianças, teve reunião de crianças. Teve reunião de crianças também aqui no sábado. Foi benção também com as crianças, preparando uma surpresa aí pro Dia dos Pais. Vai ter muita coisa boa. Glória a Deus. E é tão bom, né? A gente tem visto que vale a pena investir na criança. Verdade. Como a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se a gente ensinar desde pequeno, aquilo vai ficar gravado no coração deles, eles nunca mais vão esquecer e vão andar no caminho que for ensinado desde a infância. E a gente tem visto isso, as crianças desejando orar. Isso também aconteceu aqui no culto, né? Tava ali orando, a irmã tava orando e daqui a pouco vem a criança, João Guilherme. Milena, eu quero orar também. Ele tá bom, Muito fica bom, aqui. né? A gente vê essa sede de Deus nas crianças. Gente, que coisa linda, gente. Ninguém pediu, sabe? Ninguém mandou. Voluntário, né? Igual o versículo. Eles já ficam, não, eu vou falar com a minha irmã pra eu gravar um versículo, eu vou falar com a minha mãe pra eu gravar um versículo toda semana. Eu acho isso maravilhoso. Então a gente tem visto aí o fruto desse investimento na vida dos pequeninos, e eu creio que ainda vai dar muito mais, né? Amém. Então foi assim, uma semana bem rica, maravilhosa, cheia de oportunidades, cheia de bênçãos. E fora as células durante a semana, as nossas reuniões de oração aqui na igreja, domingo às 7 horas da manhã e sexta-feira às 19 horas da noite também tem sido bênção. Deus tem falado bastante, trazido visões, revelações, palavras. E é interessante que a gente vem pra cá orar, mas a gente é abençoado, a gente é revigorado. E às vezes o irmão tá orando e é a resposta de Deus pra tua vida, e é um renovo do Senhor pra você. É incrível, né? Aquilo que você faz, você acha que você tá ali, não, tô fazendo pros outros, pro Senhor, mas tu acaba recebendo também, né? É mesmo. Então o Senhor tem nos abençoado bastante aqui na nossa igreja, e os discipulados também durante a semana, visitas, as oportunidades que a gente tem de estar junto, numa célula, numa comunhão dentro de casa também, num café, num almoço. É coisa que eu gosto bastante. É. Sempre vou na casa de algumas Sempre. pessoas pra tomar um cafezinho, Ainda pra não fui lá em almoçar. casa. Ainda não fui lá em casa. Mas almoçar. eu vou. Eu vou. Então tem sido muito bom e a gente fica muito feliz. Tem mais alguma coisa? Estamos tendo vigília. É isso aí, Sexta-feira, às verdade. 10 horas da noite aqui na igreja. Tem sido muito bênção também. Deus tem falado, Deus tem dirigido, Deus tem mostrado coisas, né, pra nós. Assim, Deus tem direcionado. Aí a hora que Deus manda é a hora que acaba, né? É verdade. A gente tá cavando até encontrar água. É. Eu vejo isso, toda semana é isso. Deus, a gente tá aqui perseverando, estamos cavando e a gente quer encontrar o Senhor, a gente quer beber dessa água, e tem sido momentos assim maravilhosos, e também de matar a nossa carne. Verdade. Sexta-feira de noite, né? Não, e pra mim é bastante desafio, porque sexta-feira é o dia que eu mais faço coisa, é o dia que eu mais tô cansada. Sim. Aí. E toda sexta eu falo, vou, não vou. Acabo decidindo, vem, e eu sempre recebo. Glória a de Deus, vem A sendo. gente vem pra buscar, né? E pra dar ao Senhor também, a gente acaba recebendo muito. Verdade. Então, o Senhor tem nos abençoado bastante. Esse é o nosso relatório da semana. E a gente vai ter mais programações, teremos mais oportunidades de compartilhar aí das bênçãos do Senhor com você. Mas fique aí com mais uma canção, tire esse momento para louvar o Senhor, pare aí o que você está fazendo, aproveita para mergulhar na presença do Senhor e entoar louvores a Deus. Amém? Amém. Sem palavras, sem canções, mas tanto a dizer. Sem discursos, só silêncio e nada a perder. Eu já lutei contra o mundo, foi Jesus quem venceu.
Eu já lutei contra os mares e Deus me socorreu. A minha guerra contra mim mesmo, o Espírito me venceu. Eu já olhei bem no fundo dos olhos do medo e ele perdeu. Sem a armadura do legalismo, ele não me serviu. E mesmo frágil eu me posiciono no temor do meu Deus. Por seu Cristo ressurreto eu posso todas as coisas. E se a minha vida é só um sopro, eu vivo no fôlego de Deus. E Ele não me empurra, não me pressiona, só me ama, só me ama. Ele não me anula, não me engana, só me ama, só me ama. E não mente pra mim, não finge, consente, só me ama, só me ama. Me protege, me esconde, me abraça e me ama, só me ama, só me ama. Quem vai me separar? Quem vai me separar do amor? Quem vai me separar? Quem vai me separar do amor? Quem vai me separar? Quem vai me separar do amor? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem falsas profecias, nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar do amor, teu amor a Deus, do amor, perfeito amor, do amor. Programa Koinonia, levando até você a fraternidade do corpo de Cristo. Toda terça-feira às 10 da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Pastor Paulo Ricardo e convidados aguardam por você. Para você que é mãe, esposa e filha. É pra você que é pai, esposo e filho. E é pra você que deseja construir relacionamentos saudáveis e firmes. Vem estar conosco no Edificando Família. Programa Uma Palavra de Fé, com o reverendo Paulo de Tarso e Marlice Carneiro. Receba uma palavra de Deus
para a família. O reverendo Paulo de Tarso traz princípios bíblicos para a resolução de conflitos familiares. Traumas de divórcio, segundo casamento, criação de filhos, dilemas entre marido e mulher. Receba uma palavra de Deus para o momento familiar no qual você vive. Programa Uma Palavra de Fé, aqui na Web Rádio Ramá. Glória a Deus! Estamos aqui novamente, programa Servo no Ar, e agora com um quadro novo, com participação de pessoas aí abençoadas, em especial hoje eu tenho esse convidado aqui, que é uma benção. Eu sou suspeita de falar, né, porque senão as pessoas vão falar, tu tá puxando corda. Mas essa pessoa abençoada aqui, que muitos conhecem, eu vou deixar ele se apresentar, né, para eu não ficar, né? Amém, paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o seu irmão Dida, da comunidade Ramá de Petrópolis. Glória a Deus, o Dida é um dos líderes aqui da nossa igreja, em especial meu líder de célula também, tenho o privilégio de estar acompanhando, de andar, de aprender, então a gente tem sido muito abençoado. Dida, há quantos anos aí caminhando na presença de Deus? Rapaz, desde 91, no finalzinho de 91, com 15 anos, então hoje com 47, 32 anos, né? Eita, então tem história para contar, tem muito aprendizado, muita lição. Muita coisa, muita coisa. Dá para escrever até um livro com tudo que já viveu aqui na presença de Deus. Teve muitos desafios, muita dificuldade, Dida, ou foi moleza chegar até aqui? Desafio, dificuldade temos até hoje, né? Até hoje é sempre difícil chegar, sempre difícil. Tanto que muitos voltaram, né? Muitos não chegaram e outros ainda voltarão e não chegarão. Isso, infelizmente, é um fato. Porque é muita guerra, todos os dias. A gente pensa que vai crescer mais e a guerra vai diminuir. Na verdade, a gente cresce mais e as guerras mudam de categoria. Nossa, interessante. Aí é difícil. Pois é, o nível aumenta também, né? À medida que a gente vai caminhando e conhecendo mais de Deus, eu acho que a gente se torna mais responsabilizado e o grau de dificuldade também aumenta. É como o colégio. Uma criança é muito boa quando vai ser alfabetizada. Então ela é muito boa, inteligente. E aí ela tem facilidade ali? Não, ela vai pegar a 4ª série. Então ela acaba a 4ª série bem, na 5ª ela vai ter dificuldade, aí pode acabar bem, termina o 9º ano, aí vem o ensino médio, é mais fácil? Não. Aí vem a faculdade, é mais fácil? Também não. É sempre a dificuldade vai aumentando gradativamente e você precisa acompanhar essa dificuldade, né? Acompanhando, crescendo. Que aí ela não se torna mais difícil, mas se torna a mesma coisa, mesmo grau de dificuldade. A vida toda sempre será assim, no meu entender, o mesmo grau de dificuldade. Sim. E para a pessoa chegar até aqui, 35 anos, qual a palavra que você acha que resume aí? Para chegar até aqui, esse tempo de caminhada, o que precisa ser feito para continuar aí nessa pegada, perseverando no caminho do Senhor? Boa pergunta, Milena. Exigiu uma boa resposta, né? Interessante. Para chegar até aqui, é passo a passo. É dia a dia. É andando em obediência, ligado às autoridades, aos irmãos. Eu acredito que a comunhão é que vai fazer você chegar até lá na frente. Porque quando nós estamos em comunhão, a gente acaba vencendo as guerras. Porque aquilo que a gente não consegue sozinho, tem irmãos do nosso lado e acabamos vencendo com os irmãos vão nos empurrando, nos carregando em alguma ocasião que a gente não consegue
andar sozinho. E assim, é passo a passo. Não dá para pensar lá na frente. Você pensa no hoje e vence hoje. E aí amanhã você vence o amanhã e assim você vai embora até o final da vida. Verdade, verdade. Sempre digo isso, que quando a gente está na comunhão, aquilo que a gente não consegue fazer, na comunhão a gente consegue, a gente vence, a gente encontra força. Às vezes a gente não está conseguindo ler a Bíblia, mas você está na comunhão com uma pessoa que está lendo a Bíblia, ela vai te influenciar a ler, vai te ajudar, vai te estimular, vai tirar um tempo ali para estar junto lendo, né? A oração é a mesma coisa. É verdade. E alguma luta, alguma coisa que a gente está sendo derrotado, a gente também vence ali na comunhão, né? Então, realmente, é uma boa dica, entre aspas, como disse o pastor CH, a chave Pix, para você perseverar na presença do Senhor e chegar, né? Esse tempo, claro que não acabou, né? Não, a obra de Cristo... Ainda tem muita coisa pela frente, né? Até a volta do Senhor ainda tem muito para viver, mas o que já viveu foram bastante desafios, né? Bastante obstáculos vencidos, e bastante coisas também que às vezes a gente não consegue vencer, mas chegou até aqui. Isso é uma grande vitória. E nós não sabemos até onde nós iremos nessa caminhada em questão de vida humana, né? Em vida aqui na Terra. Comentando aí sobre a irmã Gelma, né? Que fez 80 anos ontem aí no domingo. E ela chegou a 80 e eu vou chegar em quantos anos, né? Deus me recolherá com qual idade? A gente nunca sabe. Então por isso tem que ser o dia a dia, é o hoje é que vale a pena. Se eu vencer hoje, o amanhã provavelmente eu vença. Agora, se eu não vencer hoje, eu não chegarei amanhã. E eu não sei até quando, né, durar essa carreira na minha vida em especial, né? Amém. Ô Dida, então vamos entrar aqui no assunto a respeito dos homens, né? Qual é o papel hoje de um homem de Deus? Na igreja, na presença do Senhor? Qual é a responsabilidade de um homem de Deus? Um homem que assumiu o compromisso com Cristo, vai começar essa caminhada com o Senhor e vai começar a aprender a palavra. O que ele tem que entender que é a responsabilidade dele como homem de Deus? A primeira coisa, eu quero pegar lá na... Vamos para a Bíblia um pouquinho? Vamos. Vamos nos basear na palavra. Lá em Gênesis, deixa eu pegar até meu ajudante aqui. Já estou precisando desse ajudante. Lá em Gênesis, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 2, no versículo, vamos botar aqui no 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Primeira coisa aí, né? O homem, quando toma uma posição com Deus, ele deve estar na posição que Deus quer. Esse é o primeiro passo, é obedecer. Deus fez o homem lá, fez jardim, pegou o homem, colocou no jardim para ele cultivar e guardar o jardim. É Deus quem dá a função. Foi Deus quem deu a função ao Adão para ele cultivar o jardim e a responsabilidade de guardar o jardim. E a gente pensa, guardar de quê? Não sei. Não havia maldade. Guardar de quê? Será que Adão sabia do que ele iria guardar o jardim? Provavelmente não, mas estava ali como guarda, como sentinela. Eu fui do exército e eu tirei guarda lá como sentinela, né? Protegendo o exército, no caso ali o patrimônio. Protegendo de quê? Não sei. Eu estava ali na posição, com meu fuzil, minha arma em punho, com uma munição já engatilhada, pronta para dar um tiro a qualquer necessidade, a qualquer ocasião oportuna. Estava ali, fiquei ali o meu período, era mais ou menos 3 horas ali, 3 horas no descanso, depois voltava para ali, e assim durante 24 horas. Eu fiquei ali, fiquei de dia, fiquei à tarde, fiquei à noite e fiquei durante a madrugada.
Não aconteceu nada, não teve nenhuma alteração. Mas eu estava ali, posicionado. Sim. A minha posição era aquela. Então eu preciso, em primeiro lugar, entender qual é a minha posição diante de Deus. Em primeiro lugar, obediência. E foi o que Deus fez com o Adão. Botou ele lá no jardim para ele cultivar o jardim e guardar o jardim. Esse é o primeiro passo, é obedecer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Amém. E assim vai conseguir cumprir a missão que Deus tem, né? A posição que o Senhor tem para a pessoa. E é interessante também, você começou a falar de Adão, e eu vou pular lá para Noé também, porque eu vejo que ele também foi um homem que se colocou na posição daquilo que Deus queria, né? Que Deus falou para ele lá em Gênesis 6:13, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E Deus dá a missão para ele, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E aí o Senhor dá essa ordem ali para Noé construir essa arca, né? E através dessa construção da arca, ele salvaria também a sua família da destruição que Deus ia mandar, né? Então ele se posicionou diante daquilo que o Senhor falou, como você falou aí, a obediência, né, tá em primeiro lugar. E eu acho que tudo se resume na obediência, na verdade. Que a gente pode rodar a Bíblia toda, mas no final tu vai chegar. Obediência. Vai cair na obediência. E você vê que interessante que o Adão não sabia do que guardar o jardim. Sim. Né? O Noé também não sabia que entraria na arca. Ele não sabia Exatamente. o que seria da arca, como seria a utilização dessa arca. Ele apenas obedeceu, meio que às cegas, em parte. Claro que algumas coisas Deus revela, tal, mas em parte às cegas, sem saber qual seria o resultado final daquilo. Mas ele obedeceu e foi embora, e a gente hoje sabe o resultado que Sim, deu, né? Exatamente. Como Abraão também, né? Que Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não sabia para onde ele ir. Foi andando. Ele só foi. E é uma situação estranha, né? Porque vai para onde? Anda para frente. Se Deus quiser que eu vá para a direita, Ele vai me dar a direção. Se Ele quiser que eu vá para a esquerda. Agora eu preciso andar para frente. Né? O primeiro passo é andar para frente. E a gente pode ver também, Dida, que o início de grandes obras, o início de grandes mudanças até na história foram através de homens que se posicionaram. Sim. No caso de Abraão, né, ele se posicionou, saiu da terra dele, obedeceu o que Deus falou, e através dessa obediência dele, Deus deu uma descendência para ele, Deus fez uma promessa para ele. Então a gente vê que quando o homem se posiciona, Deus vai agindo de uma forma e cumprindo os feitos dele e gerando transformação também numa sociedade, abrindo leques na história. É interessante isso. Por causa do posicionamento de um homem, a obra que Deus fez. Por causa do posicionamento de um Noé, a obra que Deus fez. O de Abraão, a mesma coisa, né? Isso também me despertou aqui agora. Nem tinha pensado nisso. E toda o desfecho depende da posição do ser humano. Deus tem muita coisa a fazer. Ele dá uma ordem e ele depende de uma resposta do homem àquela ordem para que ele prossiga o trabalho, a situação, a descendência, como o Davi, né? Vamos jogar um pouco lá para o Davi. A posição do Davi, Deus mandou ungir Davi. Davi estava lá com as ovelhas, né, trabalhando, fazendo lá uma parte bem dura do trabalho lá da família. Ainda não tinha idade para ser um guerreiro. Ele foi ungido rei de Israel. Não sabia o que ele passaria, né? E aí passou por várias situações. Mas as situações, dentro delas, o Davi deu respostas favoráveis a Deus, em questão de obediência. Até que Deus lhe prometeu que nunca faltaria descendente
a Davi. E aí vem o Salomão, depois vem o Roboão, que tinha também a mesma promessa, porque era um descendente de Davi. Mas a atitude do Roboão fez com que Deus rasgasse o reino das suas mãos. Então, sempre há uma resposta do homem, um posicionamento do homem. E o posicionamento é o que você falou. Sempre cairá dentro do quê? Da obediência. Se ele anda em obediência, Deus faz, cumpre, promete mais e vai cumprindo e vai cumprindo. Agora, se há uma desobediência, um desvio do caminho, aquele homem que desviou não alcança o final que está naquele caminho, né? Não é que Deus não queira, ele desviou do caminho, ele não continua andando naquele mesmo caminho para alcançar aquele resultado, né? Sim, ainda vai interferir na vida de outras pessoas também, né? De muitos outros, às vezes. Exatamente. A falta de posicionamento atrapalha ainda o desenvolvimento da vida das pessoas. Isso é uma coisa bem interessante que a gente deve tomar cuidado mesmo, né? Sem posicionamento vai gerar danos, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas também, né? Isso é interessante. É algo a considerar, né? Devemos considerar isso. A nossa má posição vai atrapalhar a vida de outros que estão debaixo da nossa autoridade em especial, né? Um filho, um povo, um liderado, às vezes um ministério dentro de uma denominação, às vezes a própria denominação, né? Ela é afrontada, ela é assolada, agredida pela nossa falta de posicionamento. Não tem jeito, de um modo geral ela é. Individualmente não, individualmente cada um é cada um, mas como corpo Deus nos vê como um todo. E aí uma só peça ruim num quebra-cabeça pode estragar todo o quebra-cabeça. Sim. Eu já montei quebra-cabeça de 1.500 peças, não sozinho, Nossa. Eu com alguns amigos, era jovem ainda, e aí chegou um amigo lá com um quebra-cabeça de 1.500 peças. E aí, vamos montar esse quebra-cabeça. Ficou muito lindo, uma paisagem, algo muito difícil de completar, mas nós conseguimos completar. Mais de 15 pessoas montando ali, cada um montava uma parte e achando dia? lá. Não, no mesmo dia não dava, tá. no mesmo dia não dava. E a gente ia montando, cada um achava uma parte, ia montando uma parte, depois uma parte encaixava na outra, ia juntando cada outro, aquela confusão toda. E o dono do quebra-cabeça queria montar um quadro com aquilo. Colocar em cima de uma madeira, colar aquilo e colocar na parede ele montadinho, para nunca mais desmontar. Legal. E eu lembro que uma vez nós não encontramos uma peça. Uma peça se perdeu. E não lembro o que houve, ficou agarrada dentro da caixa lá e ninguém achava aquela peça. Quebra-cabeça não valia de nada se faltasse aquela peça. Pois é, verdade. Agora, Dida, vamos falar então sobre algumas áreas, posições que o homem toma, né? Ele precisa se posicionar, e o teu ponto de vista com base naquilo que você sabe, já viveu, as experiências, né? Dentro do lar, né? No casamento, o homem ele tem a autoridade, a responsabilidade, né? De ser ali provedor, de ser o responsável pela sua família. E hoje a gente vê um pouco que parece que para algumas pessoas isso pesa muito, de você ter que prover, de você ter que correr atrás, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer o sustento para minha casa. E algumas pessoas às vezes ficam com isso pesando mesmo na sua cabeça, na sua vida, o seu dia a dia, fica conturbado. Por que hoje os homens têm carregado um pouco, entre aspas, esse peso, né? De ser o provedor da sua casa, de trazer o sustento para sua casa, de forma que isso tem afetado a vida dele. O relacionamento dentro de casa, ele não consegue desfrutar porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que trazer o sustento. A vida espiritual também, porque ele não consegue buscar o Senhor, porque ele tem que arrumar dinheiro, tem que fazer as coisas. O que saiu do eixo para hoje os homens, não estou falando de sua grande parte, mas uma parcela,
está carregando esse peso nas suas costas, assim? Vamos voltar um pouquinho para o Gênesis. Vamos. No versículo 24, capítulo 2, Deus já dá o diagnóstico aqui. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Primeiro lugar, o homem, antes de ser o provedor, antes de ser o cabeça, antes de ser o responsável, ele deve ser um com a sua mulher. Esse é um ponto assim muito chave em um casamento, em uma família. Os dois serem um. Depois que Deus deu ali autoridade ao homem, por causa do pecado, o homem governará a mulher, tal. Depois, na Bíblia, que a gente chega a essa outra situação. Mas só um parênteses aqui, esse ser um, um de pensamento, um de atitudes, o que é ser esse ser um? Um de unidade, um de amor, um de pensamento não serão só ao longo do tempo. A gente vai conhecendo mais um ao outro e acaba pensando igual, tal. Mas o homem sempre terá um pensamento um pouco diferenciado da mulher. Sim. E é bom que isso aconteça, porque se os dois pensarem da mesma maneira, quando um tiver errado, cai os dois no buraco. Verdade. Então não pode os dois pensarem da mesma maneira. A mulher é um pouco mais cautelosa, um pouco mais sentimental, acaba percebendo algo com mais facilidade. O homem um pouco mais racional, um pouco mais cauteloso, não age pelos sentimentos. Então a mulher, pelo sentimento, ela percebe algo com mais facilidade. E o homem, por ser mais racional, ele não age segundo o sentimento. Então ele usa a percepção da mulher, que é através do sentimento, de uma situação, mas age de uma maneira racional. Sim. Que é o que ele tem de maior utilidade ali no momento para algumas situações, principalmente dentro da família. E aí há um peso, às vezes, no homem nessa questão de prover o sustento para o lar, para a família. Isso é algo que tem que pesar mesmo, porque é responsabilidade dele. Ele tem que sentir esse peso. Ele precisa, porque, como diz o ditado, a necessidade que faz o sapo pular. Então o homem, quando não sente muito esse peso, ele tem a tendência de ter menos responsabilidade também. Então ele precisa ter esse peso. Situação estranha que eu vivi. Eu tenho um amigo, tem uma marcenaria e tal, e quando eu trabalhava, antes de ser pai da Isabelle, hoje eu tenho, meus 2 filhos, minha filha com 14 anos e meu filho aí com 6 anos recém-chegados aí. Era eu e a esposa só. A gente precisava de pouco, nossa vida sempre foi simples. E eu achava que eu trabalhava bem. Mas um amigo meu falava que eu era muito vagabundo. E ele falava: Dida, você precisa ter um filho, cara. Você precisa ter um filho porque você é muito vagabundo, muito fraco pro trabalho, faz corpo mole, papapá. E eu achava que eu era um ótimo trabalhador. E aí veio o período, 10 anos de casado, com 11 anos praticamente casado, minha filha nasceu. Minha esposa parou de trabalhar fora. Ficou só cuidando da criança, que era o nosso desejo. A gente já conversava sobre isso há muitos anos, desde o início do casamento. Esse era o nosso desejo. E aí ela parou de trabalhar. Então, quando ela trabalhava, eram 2 salários entrando e 2 bocas para comer. Ela parou de trabalhar, começou só um salário entrar e 3 bocas para comer, porque agora tinha a Isabelle pequenininha. Sem perceber, eu comecei a ficar mais trabalhador. E depois eu percebi que aquele amigo meu estava certo. Eu era muito vagabundo. Eu fazia corpo mole, eu era frouxo. Depois não. Depois aquilo me deu uma responsabilidade um pouco maior. Então, só eu e a Fabiana,
eu não sentia esse peso dessa responsabilidade. Ela trabalhava, eu trabalhava, então o dinheiro dava, sobrava um pouquinho, então não tinha muito. Agora, se eu já tivesse esse senso de responsabilidade lá no início, a gente podia ter conquistado mais coisas, nós dois trabalhando, e não conquistamos por minha culpa. Hoje não, hoje eu conquistei um pouco mais, eu trabalhando sozinho. Entendeu? Então esse peso, ele tem que acontecer, que é para o homem se posicionar em questão de marido, em questão de chefe da família, para andar para frente com um pouco mais de agilidade. Ele não precisa ficar andando para frente, ele pode correr, pode apertar o passo. Agora, se deixar por conta do homem, o homem é um pouco mais descansado. Ele vai caminhando a passos curtos, tranquilo. Enquanto não tem nada acontecendo, quando não tem peso nas costas dele, ele vai fazendo a caminhada dele a passos curtos, tranquilidade, à vontade. Agora, se tu tá com peso nas costas, o que tu quer fazer? Andar rápido. Que é para tirar logo o peso das costas, não é verdade? Então tem que haver esse peso. Isso aí. Amém. Muito bem esclarecido. Agora, Dida, o papel do homem dentro da casa. Lá em Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando começa-se, inicia-se uma família, os dois casam, vão começar a viver juntos, muda muita coisa, na vida dos dois, tanto do homem quanto da mulher. E viver essa vida comum do lar também é uma mudança bastante considerável. E até o apóstolo Paulo fala: quem não é casado cuida das coisas do Senhor, mas quem é casado vai cuidar das coisas do mundo, da esposa e tal. E essa vida comum do lar, como que é essa vida comum do lar? Hoje a gente vê o seguinte: quando você é solteiro, você não precisa ter hora para chegar em casa. Os pais, liberam assim bem hoje em dia. Então, na minha época ainda era um pouco mais diferente. Mas falando de hoje, uma menina de 14 anos hoje, ela já sai sozinha com as amigas, sem hora para voltar para casa. É verdade. Menina. Quanto mais um menino de 14, 15 anos. Ele sai, às vezes dorme na casa de amigo, nem avisa o pai, vai avisar pelo WhatsApp. Depois que o pai vai saber onde o filho dormiu, o pai e a mãe vão dormir hoje tranquilo com o filho na rua. Então hoje a situação é um pouco mais diferente. E esse tipo de vida, pós-casamento, não tem como. Então muda. Você vai viver uma vida comum do lar, não da rua. É comum do lar. Você tem hora para chegar em casa, você tem alguém para você dar satisfação, responsabilidade. Eu lembro do meu pai ainda antes de se converter, teve uma vida aí de sambista, boêmio, tal, gostava muito de baile. Minha mãe nunca foi muito fã disso e nem tampouco bebida. Minha mãe não gosta de bebida, até hoje tem pavor a isso, bebida alcoólica. E meu pai saía. Mas eu lembro que meu pai, ele dava satisfação à minha mãe. Eu lembro que ele falava com ela: bem, eu vou lá no samba, tenho samba lá em tal lugar, eu vou em tal lugar, hoje não me espera que eu não tenho hora para voltar, eu vou chegar tarde. E aí minha mãe dormia tranquila. E às vezes ele falava: bem, eu vou em tal lugar, no baile ali, no samba tal, mas eu vou ficar lá pouco tempo, 11h30. Não dormia sem ele chegar, e ele chegava naquele horário. Hoje existe isso como casado. Eu preciso dar uma satisfação à minha esposa. Eu não posso fazer mais o que eu quero. Então eu tenho uma vida comum, ou seja, de acordo com ela. Eu tenho uma vida, eu sou, como disse ali a Bíblia, os dois serão uma só carne.
Então eu não posso mais fazer o que eu quero da minha vida. Eu sou um com ela. Eu preciso dar satisfação a ela. Eu preciso estar em acordo com ela. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. E lembrando que a mulher é um pouco mais frágil. Então eu não posso fazer tudo que eu quero, ainda que eu dê satisfação. Porque a mulher mais frágil, aquilo vai agredir a esposa. E se agredir a esposa, eu estou agredindo o meu próprio corpo. Para esmurrar o próprio corpo, para se afligir a si mesmo. Né? Isso é loucura. Sim. Então eu preciso ter essa noção depois de casar. Então a vida vai mudar. Porque você terá uma vida em comum. Em comum com quem? Com a esposa. Os dois precisam estar de acordo na sua maior parte do que vai decidir, do que vai fazer. Claro que não vai dar para entrar em acordo com tudo. Teremos os nossos problemas, as nossas desavenças. Mas eu tenho que buscar sempre estar em acordo com ela e ela comigo em todo o tempo. Amém. Essa unidade. Isso que você falou está até em Efésios, né? De ninguém é doido de esmurrar o seu próprio corpo, né? De trazer danos para o seu próprio corpo, já que vocês são um. Interessante isso, né? E a gente entra no casamento, entra na questão da paternidade, começam os filhos também, e o homem tem aí mais essa responsabilidade como pai, né? De ensinar o seu filho, de educar. Qual é o papel do pai? Assim, a mãe, a gente sabe que está ali, né? Vai dar o amor, cuidado, carinho, vai dar o alimento, vai ensinar a criança também. Mas e o pai? Qual é a responsabilidade do pai para com o filho? O pai, Milena, o pai é o cabeça. Por ele ser o cabeça, o Pedro fala sobre isso também. Nós não devemos exercer autoridade como dominadores, mas tornando-vos o quê? Modelo. Ali está falando para a igreja, mas na verdade isso também se aplica para a minha casa. Sim. O pai, por ele ser o cabeça, ele é visto pelos filhos como o principal da casa. Ele é visto pelos filhos como o mais forte. Ele é visto pelos filhos como o mais sábio do que a mãe. Isso é natural, isso é comum. Se for uma família normal, é isso que acontece. Os filhos olham para o pai como um super-herói acima da mãe. Então, os filhos, apesar de estarem com a mãe o dia inteiro, né, que é no meu caso lá, no caso dos pais que a mãe decide criar o filho sem botar em creche e tal, isso é outro assunto, né, até muito polêmico, mas falando nesse tratamento de uma família onde o pai é provedor e a mãe cuida dos filhos em casa. Então, numa situação dessa, ainda que os filhos fiquem o dia inteiro com a mãe, eles consideram o pai um ser superior dentro da casa. E aí, qual o papel do pai? O papel do pai é cumprir aquilo que o filho espera dele. É ser o mais forte que o filho espera. É ser o herói que o filho está esperando. Eu preciso suprir também a expectativa do meu filho. E isso vai se basear no amor. O amor para com o filho, o pai que gasta tempo com o seu filho, o pai vai chegar em casa do trabalho. Às vezes, a maioria das vezes, o pai chega cansado. Sim. Na verdade, não é o meu caso, né? Eu sou um caso também à parte nessa situação. Eu chego em casa cansado do trabalho, mas não cansado da família. Quem me conhece sabe que eu treino jiu-jitsu, né? Eu gosto de treinar um pouquinho. Às vezes eu tô super cansado do trabalho, mas vou para o jiu-jitsu sem cansaço nenhum, porque são coisas diferentes. Sim. Então eu tô cansado de trabalhar. Às vezes eu chego em casa 10h30 da noite cansado de treinar, mas eu tô cansado do treino, não cansado de casa.
Então, em casa meu ânimo é outro, meu renovo é outro. E aí eu consigo ainda dar atenção aos meus filhos. Meu filho João Guilherme, 6 anos, é super agitado, ele quer pular em cima de mim, em cima da minha barriga. Tem uma energia fora do comum. Eu preciso ter esse tempo com ele, porque ele espera de mim alguém que vá dar atenção, alguém que vá ensinar alguma coisa para ele, alguém que vá amá-lo de verdade. E aí isso também já vem incluindo a disciplina, né? Sim. O pai também, ele é responsável por disciplinar os filhos. Porque às vezes a mãe não dá conta dessa parte completamente. E ela precisa de uma ajuda. E aí o pai, ele precisa também disciplinar. Disciplina é uma atitude de amor. O pai que ama o filho, cedo o disciplina. E o pai que não disciplina, a Bíblia diz que aborrece o filho. Então, esse assunto eu preciso entendê-lo bem para eu não sentir pesado é nessa hora. Porque às vezes o pai pensa, né, comumente, fiquei o dia inteiro fora. Cheguei em casa finalzinho da tarde. Ainda vou disciplinar meu filho? Já não tenho o dia inteiro com ele. Ainda vou discipliná-lo? Se for necessário, sim. O filho espera de você essa disciplina. Ele espera de você essa atitude de amor. Ele está pedindo a você, em outras palavras, clamando por essa disciplina, para que você o ame. E aí o que vai acontecer com o filho? Vai te amar cada vez mais e vai ter maior ainda expectativa em você. Mas é um papel difícil de se cumprir, esse ser pai depois que chega em casa, né? O ser pai de verdade é o participar da vida do filho. Essa é a chave, né? Eu preciso participar da vida do meu filho. E cada filho tem uma fase para você participar. Meu filho de 5 aninhos, eu vou participar do que com ele? Das brincadeiras. Minha filha de 14, vou participar do quê? Do estudo, da vida dela, dos desejos dela, das vontades dela de passeio. E um filho de 20 e poucos anos, eu vou participar do quê? Das decisões que ele vai tomar, profissional, a decisão de namorar, de casar, de se tornar um pai amanhã. Sim. Cada fase é uma fase para você participar, mas tem que participar de alguma maneira. Verdade. Agora, Dida, e se os papéis estão totalmente invertidos dentro da casa e agora veio esse entendimento para o homem de que ele precisa ter esse posicionamento como pai, como esposo, tudo que a gente falou aqui, só que quem assume a responsabilidade maior é a mulher. É a mulher que disciplina, é a mulher que assume a responsabilidade, e o filho já vê a mãe como aquela que é responsável por tudo. Tem como mudar? Tem como ele começar a ter outras atitudes dentro da sua casa, do seu lar, até mesmo de forma que o filho enxergue ele diferente da maneira que ele tem enxergado, né? Quando o homem começar a assumir a sua responsabilidade? Irmã, como diz o pai da Milena, tudo tem jeito. Só não tem jeito pra morte, né? Assim que diz, papai? João Guarizi é o nome. Isso é verdade. Agora, é muito difícil, Milena, porque isso já vai implicar na personalidade do homem. Se o homem deixou a mulher ser o cabeça da casa, isso não é de hoje. Isso já vem lá de trás do namoro. Sim. A personalidade dele já não é de tomar atitude de responsa, Sim. de assumir uma responsabilidade, de assumir uma postura de cabeça. E aí, se ele não tem essa personalidade, e aí amanhã ele entende isso, ele vai conseguir, mas ele vai gemer um bocado. Ele vai precisar muito da graça de Deus e de uma ação sobrenatural do Espírito, assim, com muita força. Porque o problema não é a situação. O problema não é a mulher aceitar aquilo. E que eu acho que, pelo que eu tenho visto de casamento
Já vi muita mulher soberba, muita mulher insubmissa, rebelde. Vi muito isso. Porém, no meu entender, toda mulher tem uma tendência a se submeter. O problema é o homem ser o homem. Às vezes a mulher é insubmissa e rebelde, que eu vi várias vezes, até dentro da família, dos familiares, é porque ela não tem um homem dentro de casa. O marido não é o cabeça. E aí ela é empurrada pelas circunstâncias a tomar uma postura de cabeça, porque senão a casa vai de buraco abaixo. Um carro que ninguém pegou no volante e ele está acelerado, alguém tem que tomar o volante. E a mulher vai e pega o volante, porque o carro está acelerado, o carro não está parado. Se ele está parado, não, senta todo mundo no banco de carona e espera o motorista se prontificar. Agora, se ele está em movimento, numa via, alguém precisa tomar a postura. E a mulher acaba tomando. Mas a mulher, no meu entender, todas as mulheres que eu vi insubmissa, rebelde e tal, ela tem uma tendência a se submeter. Então, o problema é o homem tomar a posição dele. O filho, ele tem uma tendência a se submeter. Esse dia eu estava numa reunião onde um garotinho de 7 anos falou assim comigo: Dida, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, faça. Por que que o pai e a mãe, às vezes o filho faz errado, ele fica falando e gritando e brigando, por que que ele não bate de uma vez? Uma criança de 7 anos. Ou seja, ela quer ser disciplinada. Tá clamando por aqui. Ela não entende nada da vida, mas ela entende que aquela disciplina é uma atitude correta a se tomar. E não ficar falando, gritando, berrando ou tomando qualquer outra atitude. Então a mulher, a criança, ela tem essa tendência a se submeter, a querer essa disciplina, esse amor do pai. O pai é que às vezes é difícil tomar essa posição. Por quê? Porque aquilo já vem de uma postura dele, de uma personalidade. E isso é difícil de mudar, a personalidade dele. Agora, se ele conseguir alcançar essa mudança, a família muda. O próprio Deus move circunstâncias do coração da mulher, dos filhos, porque o marido decidiu andar em obediência ao Senhor. Porque isso é obediência a Deus. É você tomar a postura do cabeça. É você posicionar, é você tomar a posição que Deus te colocou. Sim. Que é de cabeça no lar, é de provedor naquela situação ali. Eu vejo que nós mulheres, a gente precisa de alguém para governar mesmo. Tem coisa que não dá pra gente. Não dá, a gente precisa de alguém que esteja acima, sabe? Eu acho que até cansa quando você tem que tomar algumas atitudes que deveria ser da parte masculina. A mulher fica cansada, ela... Não foi feita para isso. Não, exatamente. Não tem essa resistência. Tem coisa que não se encaixa com a nossa vida. Por que é tão difícil das pessoas entenderem, né? E você estava falando aí sobre submissão, e às vezes a gente encontra muito essa polêmica aí. A mulher não pode ouvir falar sobre submissão, que acha que é para ser pisoteada pelos outros, e na verdade não é isso, né, Dida? Explica um pouquinho sobre o que é a submissão. A submissão, na verdade, é eu me entregar a obediência ao marido voluntariamente. E se é voluntariamente, é submissão. Senão não é submissão, é opressão. E se é voluntariamente, não há peso. Porque quando eu decido fazer algo por mim mesmo, isso não é pesado. Eu estou num trabalho e eu decido fazer bem o meu trabalho, porque eu entendo que o meu patrão está me pagando, e ainda que ele não me pague tão bem quanto eu acho que deveria receber, mas ele está me pagando o que nós combinamos. Então, quando eu decido cumprir bem a minha função com excelência por conta disso, não é pesado para mim. É pesado se ele me exigir, eu não quero fazer. Aí isso é pesado. Então, a submissão, ela não é pesada, porque ela é voluntária.
É um desejo, uma decisão de obedecer e agradar em tudo voluntariamente. E aí, se é voluntário, não há peso nisso. Olha que lindo. E é interessante porque eu me lembro de quando eu era adolescente. Conheci o Senhor com meus 15 anos, tal, e antes disso não conhecia o Senhor, era uma criança aí normal, comum, né, do mundo aí. E em parte também rebelde. E eu lembro que quando eu tinha minhas tarefas a cumprir em casa, na verdade sempre tinha, mas quando eu cumpria minhas tarefas em casa, eu cumpria porque tinha que cumprir. Meu pai batia. Se não cumprisse o que era para cumprir, ele disciplinava. Eu sabia que o negócio ia esquentar. Então eu cumpria por obrigação. Lavar uma louça, arrumar um quarto, alguma coisa. Minha mãe sempre dividia as tarefas, éramos 3 irmãos, ela sempre dividia a tarefa. E aí, depois que eu me converti, e eu comecei a entender a obediência aos pais, honrar o pai e a mãe, comecei a conhecer a Bíblia e tal, e aí eu comecei a decidir fazer as coisas com mais amor. Fazer as coisas voluntariamente. Fazer para honrar meu pai e minha mãe. E aí eu lembro que um dia eu estava lavando louça, e a louça era muito grande, 5 pessoas, né, almoçaram e tal, então era muita louça. Aquilo, olhei assim, muita louça para lavar, eu um garoto ainda. Rapaz, daqui a pouco eu pensei, não, é para honrar meu pai, minha mãe, abençoar minha mãe, ser agradável a Deus. Comecei a lavar, daqui a pouco aquela louça acabou. E aí eu vi o resultado daquilo, eu falei, sim, rapaz, o negócio ficou melhor, cara. É melhor fazer com amor, é melhor fazer em submissão. A autoridade de Deus está sobre minha mãe e meu pai. E aí eu comecei a fazer com mais amor. Tinha prazer naquilo. Sim. Lavar uma louça, até hoje eu lavo louça. E tu viu bênção ainda na submissão, né? Nessa questão de honrar o teu pai e tua mãe, tu ainda foi abençoado. Colheu muita coisa. Sempre. Hoje eu vejo os frutos que eu colhi de honrar meu pai e minha mãe. Isso, meu pai fala isso. Ele enfatiza isso de vez em quando. Ele fala, meu filho, você sempre honrou as autoridades. Né? E mesmo quando ele ainda não era do Senhor. Esse dia ele estava lembrando que ele não era crente ainda, não tinha se convertido, era um cachaceiro, sambista, tal, daquela vida aí boêmia. E eu lembro que um dia eu trouxe para ele 1 litro de Domec. É um conhaque, Domec. Eu levei para ele aquele litro de conhaque. Dei de presente para ele. Algo assim inusitado. Não lembro por que fazer isso. Mas ele, até hoje, ele se sente honrado por aquela atitude. Porque eu já buscava a Deus, eu não era a favor da bebida. Sim. Mas presenteei ele em honra naquilo que ele gostava. Ele não era de encher a cara em casa assim, mas ele tomava lá aquele conhaquezinho dele. Foi o que eu dei para ele. Essa honra ao meu pai, à minha mãe, não aconselho ninguém a fazer isso, né? Isso foi questão do coração, de honra ao pai e à mãe. Foi algo assim inusitado quando eu era ainda garoto. Hoje talvez não faria isso. Faria outro presente, é claro. Mas aquilo meu pai sentiu como uma honra a ele, que era respeitado, sim, na posição dele que ele estava. E eu sempre respeitei meu pai e minha mãe. Isso me traz bons resultados até hoje. E hoje eu acredito que eu tenho uma certa honra dos filhos, em consequência de eu ter honrado meus pais, né? É verdade, é algo que vai perpetuando durante toda a nossa vida, né? Isso é tremendo demais. Mas, Gida, o horário já tá avançado. Extrapolou. Mas tudo que é bom é assim mesmo. A gente vai conversando, a gente vai ter mais oportunidade de falar sobre isso, né? Amém. Mas se você pudesse concluir aí, fazer um resuminho aí de tudo que a gente falou sobre o posicionamento, né, do homem em todas essas áreas da sua vida, pra gente encerrar aí esse bate-papo.
O posicionamento é algo muito simples, a definição. O que é um homem posicionado? É um homem estar na posição. Ah, legal. Qual posição? A posição que Deus colocou. Então, para isso eu preciso conhecer o que Deus tem para mim. Tudo isso vai se resumir à comunhão com Deus e à obediência ao que Deus tem para mim. Qual a posição que Deus quer que eu esteja? É como um time de futebol. Time de futebol aí, de campo, tem 11 jogadores. Cada um tem a sua posição. Se cada um se colocar na posição que o técnico ordenou que ele esteja, o time vai bem. Agora, se eu sou goleiro, eu tenho que saber onde é a minha posição. E quem vai definir a posição? O técnico do time. Quem é o técnico do teu time? Deve ser o Senhor. Então o Senhor vai definir a tua posição. E a posição é aquela e pronto. É o lateral direito, é lateral direito e pronto. O lateral esquerdo é lateral esquerdo e pronto. O zagueiro é zagueiro. O goleiro é goleiro. Então tudo se resume a isso. Eu devo estar na posição que eu tenho que estar. É como uma construção. Aonde vai ficar o tijolo? Aqui, em cima desses outros dois. Debaixo daquele ali, e do lado desse aqui, e do lado daquele lá. Então, se eu entender esse posicionamento, eu vou me dar bem na vida. Isso é um homem posicionado. É um homem na posição. Que posição? A posição que Deus te quer colocar. Ou que Deus tenha te colocado já. Isso se resume. Amém. Glória a Deus. Então, posicione naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Que bênção! Bate-papo assim maravilhoso, aprendi bastante, embora a gente tá falando sobre homem, mas serve também muita coisa pra gente. É verdade, a mulher também tem que se posicionar, exatamente, não é verdade? Bastante. Quando a mulher não se posiciona, a ruína eu acho que é até pior. Até maior em até o homem chora. Até o homem chora, me lembra. Meu Deus do céu. Então a gente precisa desse posicionamento, né? Mas agradeço a Deus, Gida, pela sua vida e por esse tempo que você despendeu para estar aqui com a gente. Muito bem-vindo no nosso programa. Com certeza o pessoal vai pedir bis. Continua, traz o Gida de volta. Isso aí, gente. Vamos fazer uma enquete dos próximos assuntos. Mas é sempre uma bênção ter você aqui com a gente. Aprender com você é sempre muito bom. Somos gratos aí. O programa Servo é grato pela sua vida. Nossa igreja Ramá também é grata pela sua vida. Você tem nos abençoado bastante. E espero que você volte nos próximos, claro. Amém. Voltarei assim que convocado. Sim. Tô sob convocação. Eu te tirei do teu jiu-jitsu hoje, né? E me botou nessa posição. Tô posicionado. Hoje eu sou um homem posicionado. Amém. É simples assim. Tá vendo? Já tá cumprida a palavra. Mas amém, Deus abençoe. E você continue aí acompanhando nosso programa. Vamos ouvir mais uma canção e seja edificado. Amém. Amém. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao
novo WhatsApp da Web Rádio Ramá. Salve aí o nosso número, atualize o contato 2622-7523. 2622-7523. Novo Zap da Web Rádio Ramá. Vamos juntos. Grande abraço para você. Aperfeiçoe a sua vida como discípulo de Cristo e como discipulador. Agora, no programa Rumos na Vida, da edição da manhã, o pastor Érico Rodolfo Bussinger esclarece aspectos importantes da vida do discípulo e da prática do discipulado. Momento do discipulado, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, no programa Rumos na Vida, às 10 horas da manhã. Imperdível! Glória a Deus, que benção esse programa aí, Stephanie. Não dá vontade de ir embora, não. Não dá vontade de parar de ouvir. Que benção, né? Foi Eu tava muito ali bom. só Recebendo as Só bênçãos, recebendo. né? O maná caindo do céu, assim, ó, abriu o céu hoje, o maná caiu e a gente pôde, né, comer ele. aproveitar. Foi muito bom. Então é Benção. uma bênção esse programa, é uma bênção ter você com a gente aqui. Quero agradecer esse tempo que você, né, investiu aí assistindo nosso programa, ouvindo pela rádio. Não sei de onde você está nos acompanhando, mas é muito bom ter você aqui com a gente. E fala aí pra galera nossos endereços. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Comunidade Ramá Petrópolis, ativar o sininho, deixar o like pro YouTube e entender que você tá gostando dos nossos conteúdos e assim ele te recomendar, né? Exatamente. O nosso Instagram também, Ramá Petrópolis, vai lá, segue a conta e não deixe de acompanhar a gente, né? É isso aí. E a gente também tem a transmissão do nosso culto ao vivo, domingo, às 10 horas da manhã. Você também pode nos acompanhar, ouvir uma palavra da parte de Deus, aqui com o nosso pastor, com os nossos líderes que ministram a palavra. Também é uma bênção. Então, se você se inscrever no canal, você vai ter acesso a isso tudo aí. Verdade, olha só. tá vendo? Manancial de águas vivas. Palavra de Deus no lábio de tantas pessoas abençoadas. Então, Verdade. acompanha a nossa programação. E tem a rádio também, Web Rádio Ramá. Você pode entrar aí no YouTube, você pode acessar o aplicativo da rádio também e acompanhar toda a programação. Durante o programa foram passando aí alguns comerciais da leitura da Bíblia, dos programas que a gente tem na rádio. Então você pode também desfrutar de tudo isso e se acompanhar aí toda a nossa programação, Verdade, né? Mas a gente vai ficando por aqui, encerrando mais um programa Servo, É uma agradecendo a Deus sempre por tudo que Ele tem feito, por essa bênção, né? Então, encerra aí, Stephanie. Dá a sua última palavra aí pra galera. Quero louvar a Deus, né, por sua vida, por ter nos acompanhado até aqui. E nós, né, esperamos que você tenha sido abençoado, edificado, né, entendido essa palavra, né, que nosso irmão Dida trouxe aí, especialmente para os homens, né, que você tenha entendido, né, que Deus tenha falado ao seu coração nesse programa. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Paz. Paz. Encerramos por aqui o programa O Servo. Estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço para você.